O nosso convidado de hoje aqui no Vida Vivida é um jornalista que começou a carreira no esporte, num jornal impresso aqui no Rio de Janeiro. E hoje se destaca no jornalismo investigativo da TV Globo. Aqui no estúdio eu recebo o jornalista Eduardo Tchau. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço o convite e estou aqui disposto a passar um pouco da minha experiência. Afinal de contas, eu entrei em 86 no Jornal Globo e estou até hoje nessa guerra do dia a dia aí, e passei para a TV Globo em 96. Pois é, a gente estava conversando, você começou no Jornal Globo, sendo que antes você fez alguma coisa aí que não foi exatamente na sua área. Como é que foi essa sua primeira experiência, logo assim que você estava na faculdade? Na verdade, no quinto período, eu sugeri, na época, o professor Otávio Tostes, que era um jornalista também muito conceituado, que ele chamasse o Renato Maurício Prado para dar uma palestra na nossa sala. E nessa sala também eu tinha alunos ilustres hoje, né? O Lédio Carmona, o Mauro Ventura, filho do Zenir Ventura. E aí o Renato foi dar uma entrevista, foi dar uma palestra. E eu, depois da palestra, falei com o Renato: Renato, se eu puder dar um pulinho no Globo, na Irineu Marinho, eu gostaria. Afinal de contas, eu que te chamei, papá. Ele, dá um pulo lá. E aí dei um pulo lá e ele me deu duas tarefas, né? Ou seja, de entrevistar o Antônio Carlos de Almeida Braga, na época, que era o empresário, e também o Pelé. E eu consegui essas duas entrevistas e daí não parei mais. Tá, mas antes de você, começar no Globo, você pensava em ser ou seguir numa outra profissão, a não ser a do jornalismo ou não? Sempre pensei em ser jornalista, sempre pensei. Sempre tinha o meu interesse sempre foi, desde mais jovem, fazer comunicação, me formar e tentar de alguma maneira entrar no meio e conseguir dessa maneira, porque hoje realmente tem esse programa, uns programas para você entrar no jornalismo, nos jornais, o Estagiar da TV Globo, que realmente é um programa muito difícil para você entrar. São 15, 20 mil alunos que fazem parte desse curso, e várias etapas, e é complicado. Dei sorte que logo depois que eu entrei, começou o Estagiar, entendeu? Eu dei sorte, comecei com máquina de escrever ainda uma semana só, depois foram os computadores e o Estagiar. E aí você seguindo no Globo com essa missão que foi passada para você, como que você desenvolveu? Porque afinal você não tinha experiência nenhuma como repórter, né? Só aquela coisa de faculdade. E como que você começou nesse processo? Eu acho que está no sangue, né? Está no sangue sempre você procurar, querer se destacar e ao mesmo tempo encontrar as histórias, né? Mostrar nessa área esportiva muita torcida, muitos leitores, então contar as histórias, e antigamente era muito mais difícil, afinal de contas. Não tinha celular chegou logo depois, mas hoje em dia você tem online, tem tudo, é muito bom. O Google faz parte, né? O Google te ajuda muita coisa. E era um celularzinho e logo depois só que começou e era complicado. Então o jornalista tinha que estar na rua, entendeu? Lugar de jornalista é na rua, é procurando as matérias. Foi o que eu fiz desde o início. Comecei como auxiliar de almoxerifado, entendeu? E me formei 2 anos depois. Mas o tempo todo, eu acho que a direção do Globo, ali do Renato, foi vendo que eu tinha jeito para coisa, porque comecei a cobrir Bangu e América. E aí cobri Bangu e América, comecei a, sem parar, tentar dar notícia diferente, entendeu? Tentar fazer com que o beabá, tentar descobrir, sair fora do beabá, sair fora da coisa formal, da coisa oficial, tentar aquela coisa paralela, né, que fosse notícia. Você lembra da sua primeira matéria que foi publicada no jornal? Ou antes você apenas fazia aquela coisa de produção, ou não? Não, sempre ia para a rua e já batia a matéria, mas foi nessas matérias de jogo mesmo que eu cobri, entendeu? E graças a isso eu pude, nesse período todo, conhecer lugares que eu nem imaginava conhecer. Israel, fazer a Copa do Mundo. Comecei a cobrir federação e CBF. Entendeu? Isso tudo me deu uma estrutura, entendeu? Me deu uma bagagem muito grande de conhecer e não tem que ter coragem para você bater, ligar e incomodar, entre aspas, as pessoas, né? E nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos? Hoje eu estou com 45.
entendeu? Sentiu medo, por exemplo? Não? A gente sai da faculdade, enfim, cravou o Globo, um jornal de peso, enfim, com uma credibilidade alta. Eu acho que eu não senti medo não, porque a coisa foi tão... Foi indo natural. Na verdade, não foi um processo natural e que eu absorvi de uma maneira tranquila e, graças a Deus, estou aqui, né, passei para a televisão e não me vejo fazendo outra coisa. Outra coisa, né? Agora, ainda no Globo, com certeza você, por ser novo e, enfim, teve aquela emoção de primeira matéria ou da matéria publicada. Eu era universitário e agora estou no Jornal Globo, emplaquei a minha primeira matéria. E como que foi essa emoção? Como é que foi? O que passou pela sua cabeça? Você se sente importante, né? Você se sente, fez a sua parte, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter muita humildade, né? Porque se você perde a humildade, e o jornalista tem que ter uma linha tênue, né? Você tem que ficar, porque te dá um poder, né? O poder de você botar o que você quiser, né? Mas por mais que passe pelo redator e editor, o conteúdo da notícia você vai botar. Então você se sente o poderoso. Então, aí, isso que não pode acontecer, né? Isso eu já, várias vezes no esporte... Tem que ter uma grande responsabilidade. Até hoje tem que ter, muito maior ainda na TV Globo, já que atinge milhões e milhões de espectadores. Agora, no jornal, por exemplo, um exemplo claro, rápido, assim, eu me lembro eu fazendo futebol, comecei a cobrir Bangu e América, o técnico do América era Vanderlei Luxemburgo. E eu botei alguma coisa que ele não se incomodou, ele, não gostei não, no meio do jogo ele falava pra mim assim, entendeu? Do que eu tinha botado, você não vai me ferrar não. Quer dizer, já mostrava o estilo dele, eu falei, não quero saber, entendeu? Então isso tudo é uma grande responsabilidade e você vai aprendendo, vai ficando, vai absorvendo todas essas situações, né? E te dando bagagem, né? Ficando cascudo, né? Pois é. E depois do Globo você foi trabalhar na televisão, não é isso? Mas a minha maior emoção, sinceramente, foi quando eu fiz, na saídazinha início dos anos 90, quando eu cobri no CBF, eu dei 2 matérias, o Falcão, treinador Falcão, e logo depois ele caiu, e o Parreira. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos continuar conversando e para saber um pouco mais sobre a carreira e a história de vida do jornalista Eduardo Tchau. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Vida Vivida, conversando com o nosso convidado de hoje, o jornalista Eduardo Tchau. No bloco anterior, a gente estava conversando aí sobre suas reportagens no Jornal Globo Impresso. Você havia comentado sobre a sua primeira emoção também e acredito eu que seja o primeiro grande furo de reportagem nessa linha também investigativa, que foi a notícia em primeira mão do Falcão como técnico da Seleção Brasileira e do Parreira. Como é que foi essa história? Na verdade, o Falcão, para treinador da Seleção Brasileira, ninguém imaginava que pudesse ser um jogador, ex-jogador no caso, que nunca estivesse tido alguma experiência como treinador. Na verdade, ninguém tinha essa possibilidade de existir. E aí, nas fontes da CBF me disseram, eu banquei isso. Entendeu? Eu banquei que fosse Falcão. Aquilo ali deu a primeira página do Globo, causou uma expectativa muito grande. E a CBF negando logo depois. Imagina fui contratado em 88, com 2 anos, no início dos anos 90, que o Falcão começou finalzinho, né, foi contratado para a seleção. Quer dizer, eu dar essa matéria, se não fosse o Falcão mesmo, eu ia estar desmoralizado, né? Ia ser demitido, eu acho. Ia continuar em outro lugar. Conclusão, quando o Falcão foi anunciado, foi porque a primeira emoção? Porque quando eu entrei, na parte de esporte pela escada ali da redação, todo mundo começou a bater palma para mim. Né? Foi uma emoção muito grande. E um alívio também. Um alívio também. E aí o Globo botou depois ali, tinha aquela coluna, né? Há 50 anos que o Globo dava, né? Foi publicado. Aí botaram, há 21 dias, o repórter Eduardo Tchau já tinha dado que o Paulo Roberto Falcão seria o treinador da seleção. Isso para mim foi uma emoção muito grande. E ele caiu e eu acabei dando também, quando eu fui em outra situação na casa de um dirigente,
e consegui essa informação do Parreira também. Parreira, que foi em seguida. Que foi em seguida, logo depois. Isso era em que anos, mais ou menos? 91, né? 91, né? Foi 91. Parreira assumiu em 91, final de 91. E em seguida, 94, um grande furo também com a questão dos árbitros. O Marcos Penido, o repórter que trabalhava com a gente, que trabalha lá no Globo até hoje, começou a investigar essa história do manipulação de resultados no Campeonato Carioca. E eu cobri a federação. Ele pegou uma fonte e eu ajudei nessa cobertura. E a gente acabou ganhando o prêmio em 94. Foi o ano da Copa, minha primeira Copa do Mundo. Ele acabou sendo a única, né? Porque eu saí do esporte. E o prêmio ESSO de Informação Esportiva, que a equipe ganhou. Eu, o Penido, o César Seabra. Entendi. Entendeu? E aí, saindo do Jornal o Globo, né? Por volta de 95, 96. Cansei um pouco. Cansei de fazer clube todo dia. Aí você fica desgastado, é processado por um. Esse meu estilo de entrar muito em choque com as pessoas acaba causando um desconforto. Eu cansei, falei, vou viajar, vou estudar. Não sei procurar novos desafios. Exatamente, procurar novos desafios. Logo em 95, quando eu saí, o Evandro Carlos de Andrade, que foi diretor do Globo, já estava dirigindo a TV Globo. E aí aqui no Rio de Janeiro. TV Globo do Rio de Janeiro. Exatamente. Então ele, alguma coisa aconteceu porque o Carlos Schrader me ligou pedindo, você quer fazer um teste aqui? A gente está interessado no teu trabalho. Aí eu fui fazer um teste lá, ficar algumas semanas na Editoria Rio, RJ. A gente gosta do teu estilo. Conclusão, fiquei um mês, mas falei, Schrader, se você puder me colocar em outro estado para eu começar a pegar mais experiência, que aqui no Rio é muita correria. E aí eu falei, não, vai para BH. Eu fiquei Belo Horizonte. Eu fiquei, para ficar um mês, acabei ficando 3 anos em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Na Globo Minas, no caso? Na Globo Minas, no caso. E sempre com aquele estilo, e é difícil, né? Porque você sai do esporte, do jornal, você vai para TV fazer... Sem ter experiência em TV, embora uma bagagem do impresso. Mas eu acho que a bagagem maior é investigativa que está no sangue, é você procurar, tentar a história. O lugar de repórter é na rua, é tentando matéria, entendeu? Não é ficando na redação, entendeu? E aí, nessa história toda, acabou... Belo Horizonte teve uma crise da Polícia Militar, que foi uma rebelião. Aí eu fiquei bem relacionado ali no pessoal da rebelião, né? Com bom contato, com os bons contatos, e acabei no Bom Dia Minas apresentando um quadro em pé, e entrando todo dia, falando sobre polícia, todas as coisas. Investigação. Exatamente. E entrei de barco no Jornal Nacional, numa chuva que teve de Minas. Um temporal, aí entrei no barco para fazer a matéria, pelo meu primeiro Jornal Nacional. Sua primeira matéria em rede, no caso? Jornal Nacional. Também foi uma grande emoção, parecida ou até maior com a minha primeira matéria do jornal, até com o Falcão. E aí, você teve essa primeira experiência na bancada ou em estúdio, né? Coisa que você não tinha feito antes. Sentiu alguma diferença? Não, diferença, porque é igual aqui, né? Aqui você fica na expectativa, né? Mais sério, né? Tem aquela coisa da luz, do áudio, tem, né? Você fica preocupado em não errar, em dizer tudo certo, falar as palavras claras. No off, dentro onde você grava o off para a tua matéria, você grava os pés, pode errar, repete várias vezes, corrige. Então, é diferente. Mas foi tranquilo e eu acabei ficando lá até 99, porque quem me trouxe de volta foi o editor regional César Seabra, que hoje está na Globo News. E o César tinha sido meu editor no Esporte do Globo. No Esporte do Globo. Exatamente. Ele que ganhou o prêmio comigo também. Então ele falou, quer voltar? Aí eu falei, voltei. E aí voltou para Globo Rio. E aí estou até hoje lá. Mais experiente. Nessa linha de investigação também. Fez novas amizades. Exatamente. E aí você vai fazendo com que... trazendo as pessoas para o seu lado, as fontes, tentando o máximo de notícia, entendeu? E aí me criticam muito, às vezes, em casa também, por que eu não paro com o celular, por que eu não paro... De receber ligação à noite. Mas infelizmente, eu tenho essa coisa de querer sempre estar
até fim de semana que não é para trabalhar eu vou, entendeu? Algumas vezes, entendeu? Para fechar uma matéria, entendeu? Porque eu gosto realmente eu gosto disso. Inclusive, com relação a essa coisa, né, que você comentou aí de que não para, recebe ligação, tem uma pessoa que fez questão de participar desse programa, soube que você ia vir aqui e fez questão de prestar uma homenagem para você. Vamos ver? Posso dizer que eu tenho a honra, o privilégio de trabalhar ao lado do Eduardo Tchau, um companheiro assim que logo que eu cheguei aqui na Globo, vindo do Linha Direta, encontrei nele assim um parceiro, um amigo que me ensinou muita coisa, que trouxe muita bagagem dele, de que ele já tinha vindo do esporte e de Belo Horizonte, onde ele foi repórter também, aqui no Rio, cobrindo reportagens investigativas e policiais. É uma pessoa persistente, um profissional exemplar, assim, eu acho que muita gente deve se mirar na persistência, no profissionalismo do Tchau, e eu mando um abraço para ele. Marcelo Armédio, grande amigo e companheiro também de grandes jornadas, e nesse propinoduto, os fiscais corruptos, ele trabalhou muito bem junto comigo, e o produtor só tem a ajudar o repórter, agregar. Então, é uma equipe, né? É uma equipe. Então, o Armédio é uma pessoa que tem muita experiência, tem uma estrada muito longa, trabalhou muito no Linha Direta, que sempre foi essa linha também policial, me ajudou muito e considero ele um grande profissional. Tá certo, Tchau. A gente vai para um rápido intervalo e já no próximo bloco, no nosso último bloco aqui no Vida Vivida, tem mais surpresas para o nosso convidado, Eduardo Tchau. Até já. De volta com o último bloco do Vida Vivida, continuando a conversa com o jornalista Eduardo Tchau. Eduardo, o seguinte, sua mãe, família, a gente estava até dizendo no bloco anterior dessas amizades especiais, com certeza também a mãe, a esposa, o filho, são pessoas fundamentais para dar apoio em horas difíceis, no seu caso, por exemplo, de matérias investigativas, policiais, sofre ameaça, não sofre. A sua mãe é uma base ali muito Sem dúvida. Importante, né? Sem dúvida, no Arlete está sempre firme e deu uma criação muito importante para mim, porque sem uma família forte, você fica sem estrutura nenhuma, né? Você cede as tentações da profissão, da falta de humildade, do estrelismo, né? De alguma coisa que eu tenho certeza que eu não tenho. Então, para mim, é importante ter uma mãe que me criou de uma maneira muito forte, ter uma família, minha mulher, meu filho, Patrick, e uma mulher também que é minha companheira e é colega também de profissão. Vamos ver então uma dessas pessoas que também fez questão de prestar uma homenagem ao nosso convidado de hoje, o jornalista Eduardo Tchau. Ele é um filho maravilhoso, uma pessoa também muito boa, amigo dos amigos, trabalhador, responsável e tem muita pena das pessoas. Então, ele se realizou para mim como pessoa humana e como filho, e acho que como pai também. Edu, eu te amo, você sabe disso, você é o amor da minha vida, que Deus te abençoe, que você continue a sua carreira sempre com muita dignidade que você tem, confiança e tudo de bom. Um beijo, meu amor, eu te amo muito. Dona Arlete, surpresa, ela, sem dúvida, acho que a última palavra que ela falou é isso, dignidade, né? A gente tem que manter a dignidade sempre, né? E acho que tem momentos que eu já passei, por exemplo, de andar com seguranças, que sempre eu sei que deve ter afetado muito ela, e ela passou por foram duas oportunidades que eu tive que andar vários dias com segurança, 20 dias com um ano, 15 dias com o outro, e mãe, né? Saber da possibilidade de ter esse tipo todo de um atentado contra o filho, por mais que eu mesmo fico tranquilo em relação a isso, mas a TV Globo dá essa proteção toda, faz questão de dar, e eu acho certo. Para uma mãe saber que o filho está andando com segurança não é uma coisa muito fácil, né? E ela sempre foi guerreira, e um grande beijo para ela.
E tem mais gente que quer prestar uma homenagem e mandar um recadinho para você muito especial. Vamos ver. O Eduardo é o jornalista que eu conheço mais apaixonado pela profissão. Ele vive jornalismo 24 horas por dia. É rádio ligado durante a madrugada, delegado ligando para ele. E ele nunca deixa de atender. Ele está sempre muito apaixonado pelo que ele está fazendo. Por isso que ele é o que ele é, né? Nesses aspectos, a família acaba um pouco prejudicada, né? A gente tem que viver também essa profissão dele junto com ele. A gente fica aqui em casa, às vezes toca, ele está de folga, mas ele atende sempre. Eu falo, Eduardo, de novo, deixa aí. Não, ele não consegue. Ele vive o jornalismo 24 horas por dia. Por isso que ele é esse grande repórter, super admirado, e ele merece. Eu entendo ele também, porque eu também sou jornalista, então acho que jornalistas se casando sempre dá certo por causa disso, né? Um compreende o outro. Eu dou muita força para ele, admiro muito ele e amo muito ele. Um beijo. E como é que lidar com esse tipo de situação, por exemplo? Você tem que... administra isso tudo. É difícil, você vê que o que ela falou é complicado, porque ela às vezes quer ter momentos, com toda certeza, ela quer ter momentos de que... Ela até quer ter momentos para ela e para o nosso filho, mas ela acaba tudo se acertando, e a gente acaba... Se entendendo, graças a Deus. Eduardo, então temos mais um recadinho para você, vamos ver? O meu pai, que é o Eduardo, ele é muito legal. E eu vou fazer uma matéria para ele. O ônibus, ele bateu no poste do carnaval. Aí vai ser amanhã o carnaval. Papai, te amo. Um beijo, tchau. Ele sempre fica, às vezes ele sempre procura, ele lê as coisas, como eu estou muito ligado a esse negócio, você fala, o assaltante, a polícia, papapá, quer pegar o papai brincando, assim. Então, de repente, quem sabe, né, um futuro jornalista. Eu quero agradecer a vocês, né, a oportunidade de vocês até me emocionarem com essa presença na matéria, nessa entrevista aqui da minha mãe, da minha esposa e do meu filho Patrick, que eu amo os três. Muito obrigado pela essa surpresa muito bem-vinda. Patrick aí, filho do Eduardo, quem sabe um futuro jornalista, né? Futuro jornalista, porque filho da Aline, do Eduardo, quem sabe. Agora, o importante é ter muita saúde e, se ele quiser seguir na profissão, vai ter todo o apoio dos pais, sem dúvida nenhuma. Entendi. E na TV Globo agora, com o seu atual emprego, enfim, você já confessou pra gente aqui que não pretende sair e que pretende seguir muitos anos ainda no jornalismo da TV Globo, enfim, espera seguir. Espero que eles continuem desejando a minha presença lá. Quer dizer, então eu acho que eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade e também poder passar isso para os alunos, para os estudantes, para mim é muito importante, entendeu? Um pouco da experiência, desde 86, 24 anos aí, né? Comecei com 20 anos e estou com 45 agora. Então, poder passar um pouco dessa minha experiência, dessa boa conversa que eu tive com você, para mim é muito importante. Eu agradeço o convite. Tá certo. Eduardo, tchau, uma pena, mas nossa conversa está chegando ao fim. Se você quiser rever nossos programas, é só acessar o site www.tvuniversidadecomc.edu. E para mandar alguma sugestão ou participar, enviando sugestões aqui para o Vida Vivida, é só enviar um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadetambemcomc.br. Tchau e até o próximo Vida Vivida.